Boa tarde, está no ar os Donos da Bola aqui na Band TV. Você nos acompanha também através do site band.com.br/RS. E é claro, vamos repercutir hoje, além do Grêmio, a vitória colorada em cima do Figueirense. Operação na Série B, 2-1. Paulo Brito narrou o gol da vitória, o gol do Diego, dessa forma. Chega bem o William Potker, pode ser agora, cruzou, feito! Diego! Coloca o Internacional na frente no placar. Faz o time subir na tabela de classificação. Já vamos tratar essa vitória do Internacional com um time bem descaracterizado. O Grêmio entraria em campo hoje, também lá em Santa Catarina, contra a Chapecoense em Chapecó. O jogo passou para amanhã por conta da neblina, da chuva. O Matheus Trindade já está lá em Chapecó, a gente vai acionar ele para trazer um destaque desse confronto e principalmente do clima, temperatura aí na cidade, Matheus. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Temperatura nesse momento de 20 graus e mais um dia nublado aqui em Chapecó. Hoje o aeroporto está aberto, né? Mas a gente vai acompanhar, o Grêmio vai vir de ônibus para cá, a gente vai aguardar a delegação. A Chapecoense fez isso ontem, queria o jogo para essa quarta-feira, mas acabou vindo ontem mesmo aqui para Chapecó. Chegou por volta da meia-noite. Com o jogo adiado, tem treino à tarde para a definição de equipe para o confronto na Arena Condá. Beleza, o jogo aconteceria hoje, né, 9h45 da noite, passou para amanhã, 8 horas. O Grêmio que já treinou nessa manhã, Jeromel e também o Gaston Fernandes não vão embarcar para Chapecó, serão preservados. A viagem acontece daqui a pouco, deve chegar por volta das 8 da noite em Chapecó. Nossa bancada de hoje, Caco da Mota está responsável hoje pelos recados. Exatamente. Estarei aqui no Donos da Bola RS no Twitter, @Donos da Bola RS no Twitter, no Facebook, na página do Facebook Donos da Bola RS, você participando. Estarei opinando junto com o pessoal de casa. Daniel Oliveira e Ribeiro Neto, que está com um pé que é um leque para dançar o Despacito hoje. Prometeu, vai ter que cumprir no programa da Regina. Tá certo, Ribeiro? Tá concentrado. Se quiser dançar aqui nos Donos da Bola também não tem problema. Eu já fiz muita coisa aqui nesses Donos da Bola. Olha, eu vou dizer que para quem me acompanha... Despacito é fichinha, né, para quem me acompanha, fazer Despacito ali já de menos, cara. Já fiz cada loucura aqui. Tá. De volta com os Donos da Bola, vamos debater Inter, vamos debater Grêmio. Lembrando que você pode participar com a gente por um novo canal de interatividade. Está aqui embaixo, ó, o WhatsApp. 992241220. Mande seu vídeo. Exatamente, manda teu vídeo gravando, fala com a gente, manda teu recado, gremista, colorado, se identifica, nome, cidade e aí a tua mensagem. Mas antes de tudo, vamos falar sobre o Internacional, a vitória sobre o Figueirense, 2-1, matéria de Gustavo Bosley. O primeiro tempo não teve nada muito além do primeiro gol do Inter com o Victor Cuesta e do gol de empate do Figueira com o Henan. Mas se faltou emoção na primeira parte do jogo, na segunda sobrou, viu? O Figueira abusou de perder gol atrás de gol. Teve chance com o Jorge Henrique, com o Dudu Vieira. Aqui ninguém tocou na bola. Dudu Vieira tentou outra vez, mas Danilo Fernandes salvou. Iago também tentou. Joãozinho também teve a chance dele. E nessa jogadaça, Robinho lamentou outra chance perdida. E tudo isso só no segundo tempo, viu? Já dizia aquele poeta, né? Quem não faz, leva. E não deu outra aqui em Floripa. Depois de uma pressão monstra do Figueira, para delírio da nação colorada, o Inter deixou o Florianópolis com 3 pontos. E foi nesse lance que Potker encontrou um jeito de escapar e deixar o tal poeta sorridente outra vez. O atacante cruzou e Diego só não entrou com bola e tudo, pois a trave não deixou. Fim de jogo. Figueira 1, Inter 2. Tá aí a vitória do Internacional. O Guto Ferreira preservou alguns titulares, embora a direção do Inter tenha dito, olha, não foi poupança, ninguém foi preservado. Foi, né? 6 jogadores permaneceram em Porto Alegre e até destacar, e ontem a gente falava sobre isso, foi corajoso, foi arrojado, o Guto Ferreira não tinha saído, os jogadores iam estourar, estavam estourando fisicamente, mas mesmo assim, ele botou o pescoço a risco, né? Não, mas se treinaram por quê? Como se treinaram?
Os jogadores ficaram titulares, os ditos titulares do meio para frente ficaram treinando aqui. Quem tem problema físico e pode estourar a qualquer momento é estranho treinar, né? Mas não era para poupar, é diferente de jogo, né, claro, Daniel? Essa história não está. Acho que ele está trabalhando o time, em duas partes, o time titular para domingo e o que jogou ontem com uma garotada. Na verdade, ele escalou o time, se viu ali, pela parte física. Quem tem mais perna, quem estava melhor fisicamente e não corria risco num jogo que é bem mais pesado, jogou ontem. Eu acho que o Internacional, na verdade, ele poupou jogadores priorizando o jogo contra o Náutico. A prioridade do Inter é o jogo de sábado no Beira-Rio. Acho que até ficou bem claro, o Inter correu um risco enorme ao poupar titulares e jogar com esse time. Mas esse time se portou como deveria se portar. Até respeitosamente o exagero do nosso companheiro aí, chute de fora da área não é chance de gol. Eu quero saber qual é. Não, mas naquele momento que o Robinho dribla... que disse que não faz, lembra? Vocês agora são ombudsman. Não é. Eu sou figura que critica a imprensa. Foi uma figuração, foi uma figura de linguagem. Foi uma figura de linguagem do nosso colega. Se sou eu que falo isso, foi uma brincadeira. Agora, o poeta que fala... Mas, Ribeiro, tu comentou o jogo na Rádio Bandeirantes, não foi um bom jogo, né? O Internacional não amassou o Figueirense, longe disso. Vocês querem saber a verdade ou querem que eu seja utópico aqui? Eu quero que tu fale como poeta. Não, como diria o poeta, ele abra o seu coração, não esconda nada. Então vou ser o poeta da verdade, tá? Aqui, ó, o negócio é o seguinte, o Inter teve mais sorte que juízo. Quando o Inter fez o segundo gol, era pro Figueirense já estar ganhando o jogo faz tempo. Acho que não, essa é mais sorte que futebol. Também. E eu não vou cobrar, como eu disse antes na jornada, eu não ia cobrar, como não vou agora cobrar, aspecto tático, padrão de jogo. Esse time foi um arremedo, né? Mas tu tem que reconhecer algumas coisas do aspecto tático. Só deixa eu terminar de falar. Eu esqueci que era um monólogo. Desculpa. Mas eu comecei a falar, tu falou pela primeira vez no programa, tu começou a falar 1 minuto, Ribeiro. Mas que 1 minuto? Mas que... Vai lá, conclui, tempo Ribeiro. aqui. Vou botar o reloginho aqui, ó. Olha o que tu vai fazer, tu dançar comigo dessa um debate, réplica. Eu até perdi o fio da meada. Então, foi um arremedo de time. O Guto merecia perder. 11 jogadores lá, botou alguns caras com aspecto físico melhor, invariavelmente, com físico forte, e botou naquele lamaçal lá do Orlando Scarpelli para jogar. O time do Inter foi o que se esperava. Um time aguerrido, entusiasmado, motivado. Príncipe Charles jogou um monte. Quem? Tá? Príncipe Charles jogou um monte. Não, eu não vou admitir que tu faça isso, Ribeiro. Eu vou defender eu agora vou defender o Príncipe Charles aqui. Tá? Mas foi isso. Foi um jogo de superação. Mas esperava o quê? Que o Internacional arrebentasse no jogo? Eu não esperava nada. A verdade é essa mesmo. Exatamente. Foi um jogo de vitória na raça. Vitória na raça. Exatamente. Foi uma vitória da gurizada do Internacional. De gauchão, entendeu? O Inter até perdeu um gol com o Potker no final, imperdível, né? Mas correu riscos, como disse o Danielzinho. Olha né? aqui, Daniel, Felipe. O resultado foi melhor do que tudo. Só um pouquinho. Ribeiro concluiu? Concluí. Quanto tempo aí, Daniel? 2 minutos e 50. Dentro do tempo. O Delmiro, olha aqui, ó, o Delmiro Ledesma, no Facebook, na nossa página, boa tarde, tem que continuar com os pratas da casa. Eles correm. Esse é o engano, sabe? querido. Não, mas é importante. Não, mas tem um aspecto importante que eu concordo aqui com o Delmiro. O Charles, por exemplo, é prata da casa. Tá bom. Não é continuar, mas ele tem que voltar a ser a oportunidade. Tu mesmo falaste aqui que ele como primeiro volante, aliás, foi o primeiro, fazer justiça, foi o primeiro do Rio Grande do Sul. O Ribeiro faz esse negócio de dançar, não sei o quê, mas o grande personagem dele, que é o verdadeiro, é o comentarista que viu isso mesmo. Na Rádio Bandeirantes eu sou um cara sério, cara. De vez em quando. Mais ou menos. O Charles é primeiro volante. Olha, daqui a pouco pode estar disputando posição com o Rodrigo Dourado, se ele não jogar bem. Ele tem que disputar mesmo. Isso que eu acho que... Ele tem que ser uma sombra pro Dourado. Outra coisa que deu pra ver, o Diego é melhor que muito jogador do ataque do Inter que tem jogado recentemente. Do pouco que se viu. Esse é que é o problema. Quando um time tá mal, a alternativa ela tá sempre fora. Faz um jogo. Mas é que a alternativa... O Inter viveu muito isso ano passado, Caco. O Inter era assim, ó. Botava para jogar o Eduardo Sacha. Claro que não é a mesma posição, estou forçando a barra. Mas o Eduardo Sacha não fez um jogo bem, no outro foi mal. Tira, bota Nico Lopes. Por quê? Porque entrou bem e substituiu o Sacha. No segundo jogo foi mal, tirou e aí o Inter foi trocando. Eu acho que, discordando do Ribeiro, em relação à parte tática,
Eu acho que a gente tem que levar em consideração a parte tática, assim, porque o jogo necessitava uma postura do treinador e ele teve essa decisão, que foi o posicionamento do William Potker com a entrada de um meia armador, que foi o Juan. O Inter jogou com aquela, para formar as duas linhas, ele precisava muito da recomposição dos dois atacantes, que não teve. E o William Potker jogou muito fora, muito longe da área no primeiro tempo. Com a entrada do meia armador, se corrigiu, a entrada do Juan se corrigiu o posicionamento do Potker, e aí o Internacional teve um pouco mais de Daqui a pouco eu quero colocar uma questão para vocês, para a gente debater aqui sobre time de Série A, time de Série B, isso a gente vem falando ao longo da temporada. Quero colocar uma questão. Mas antes tem recado. O Juan aqui, viu? A gente vai falar sobre isso. Antes tem um recado de um mineirinho que vive aqui em Porto Alegre, vive no Rio Grande do Sul e está mandando seu recado pelo WhatsApp. Donos da bola, tudo bem? Meu nome é William, moro aqui em Eldorado do Sul há 6 anos porque sou mineiro e torcedor do Flamengo. Hoje o Grêmio apresenta o melhor futebol do Brasil. O Inter parece estar se reencontrando mesmo mandando o Serras embora e o Serras dando show lá na Chapecoense. Qual o melhor elenco do Brasil hoje? Abraço, fiquem com Deus. Beleza, tá aí o recado. Não vive em Porto Alegre, vinha em Eldorado. Abraço pra ele. Alguém quer responder a questão? Melhor elenco do Brasil? É muito subjetivo tá isso. Tá difícil hoje de... Com o Everton Ribeiro, talvez o Flamengo, né? Talvez o Atlético Mineiro, talvez o Grêmio. Não, o Grêmio e o Palmeiras já foi. Atlético. Quando o Palmeiras tinha o Gabriel Jesus, era indiscutível o melhor elenco. Falando nisso, em melhor elenco, eu quero fazer a seguinte questão para vocês. Ontem, na jornada da Rádio Bandeirantes, o Paulo Brito, que a gente ouviu a narração do gol, disse o seguinte, ó. O Guto Ferreira montou um time de Série B para enfrentar a Série B e que agora tem que dar continuidade. Segundo ele, uma tese, foi uma estratégia do treinador. Vocês concordam com isso? Primeiro que não foi estratégia. Foi circunstancial. Foi circunstancial e vão voltar aos titulares contra o Náutico. O Juan não fica, então. O Dom Juan eu gostei dele. Ribeiro, eu gostei do Dom Juan. Foi o primeiro a reclamar aqui de Príncipe Charles, Rei Arthur. Aí agora tu apelidou o menino de Dom Juan. Se eu faço, não posso. Todo mundo faz essas coisa aí, é porque tu reclama. Tu reclama. Essas porcarias. Bateu na trave. Essas porcarias. Então, eu dou Juan. E o guri entrou bem, tá? Eu gostei dele, tem personalidade. Meio armador, né? Que é o que carece o Inter, né? O Inter tem o D'Alessandro, evidentemente, que é o titular absoluto, mas quando o D'Alessandro não tem condição de jogar, é difícil tu preencher essa lacuna que fica no time, né? E ontem o Guto Ferreira viu bem, a entrada desse jogador acabou sendo interessante para o Internacional. Tudo vai depender do adversário, o Figueirense, né? O Figueirense, vamos combinar, muito aquém do que já foi o Figueirense. Muito fraco. O Figueirense chora de ruim. É muito ruim o time do Figueirense. Eu tive pena de ver o Figueirense candidato ao rebaixamento. Mas só para reforçar o Juan, esses garotos, tu vê o Júnior é o melhor lateral direito depois do William. Do que tem aí, é da base. O melhor é o Vink. Tá, mas o Vink não tá. Se o Vink voltar também é outro que disputa a posição. Também é da base do Internacional. O Vink já jogou com o Guto Ferreira na Chapecoense. Não conseguiu fardar. O que eu quis dizer é que entre o Carlos e esse Diego que entrou... Entre o Carlos e o Diego que entrou, prefiro o Carlos ser uma opção de banco do Internacional nos próximos jogos. Pelo que o Carlos está jogando, o garoto Diego, esse aí, é melhor. Tem sido melhor. Só porque fez o gol, tu acha isso? Não, ele tem entrado bem, tem personalidade nos pênaltis, é um garoto que eu tenho observado. Bater pênalti. Não, mas ele tem corrido, tem velocidade, já entrou o ano passado. Tem corrido. O pessoal está correndo. Eu estou de brincadeira com o chefe, querido. Eu não posso me passar muito, senão não tem problema. O Carlos é um jogador que tem dificuldade para entender cotado, Ribeiro. Obrigado. O Carlos é um jogador que tem dificuldade para entender o jogo. Esse é um prejuízo Tu está querendo chamar ele de... com dificuldades. Ele tem alguma deficiência de ler o jogo. Ele tem dificuldade de leitura de jogo. Eu acho que ele poderia ser uma peça tática importante, mas eu acho que ele não consegue compreender a função dele no time. E aí, às vezes, ele chega nem a participar, né? O Grenal foi um exemplo disso, né? É verdade. A velocidade de raciocínio dele não acompanha a velocidade dele no jogo. E compreensão do jogo também. Ele é muito rápido. Daqui a pouco eu vou ter que falar as verdades, né, Pia? O EF não entende, outro que tem pouco raciocínio. Daqui a pouco eu vou chamar de burro, eu acho que ele não acompanha, não entende a função. É uma deficiência mesmo. Eu falo as verdades aqui, rapaz. Não. Vamos para Bagé, vamos lá para minha terra. Quero ver mais um recado de WhatsApp. Você participa com a gente, manda o seu vídeo no nosso WhatsApp e esse recado vem de Bagé. Pela parte física, quem tem mais... Fala, galera do Donos da Bola, aqui é Alexandre Garcia, da cidade de Bagé. Gostaria de saber se Alex Santana já chegou e quando começa a jogar. Um abraço para a galera toda aí. Quero dizer que sou fã do...
Beleza. O Alexandre que é narrador, hein? Então esse é fã teu, né? Eu conheço ele. Então, ator, narrador. Tu pediu pra cortar o teu nome. Cortaram a parte que cortaram o nome de quem ele é fã, né? Eu não pedi pra cortar nada. Às vezes o cara grava, acabou a bateria. Então roda de novo, vamos lá, vamos rodar de novo. Eu não pedi pra cortar nada. Pediu sim, eu vi tu mandar um torpedo pro cara, manda esse vídeo aí me elogiando. Não, mas eu conheço ele, uma figura, então, o Alexandre. Aí, meu, parabéns pra ti. Vamos lá, roda de novo, Alexandre aí. Pela parte física, quem tem mais... Fala galera do Donos da Bola, aqui é Alexandre Garcia, da cidade de Bagé. Gostaria de saber se Alex Santana já chegou e quando começa a jogar. Um abraço pra galera toda aí. Quero dizer que sou fã do Daniel Oliveira. Um abraço, Daniel. Toma, papudo! Só quero... Tira a legenda e foca no velho aqui. Eu só quero dizer o seguinte, o Ribeiro se agigantou e disse, cortaram a parte que ele falou em mim. Então tá bom, grande abraço, cara. Olha aqui, valeu, Daniel. Valeu. Júlio Ferla, no @Donos da Bola RS. Como sempre, 75% de posse de bola pro Ribeiro no Donos da Bola. Pega a bola e bota embaixo do braço. Sobre o Alex Santana, já voltou, tá treinando, fica à disposição do Guto Ferreira. Bom, vamos falar de Grêmio. Grêmio e Chapecoense jogam amanhã à noite na Arena Condá. Ontem à tarde, no aeroporto Salgado Filho, aconteceu um ensaio para esse confronto. A Chapecoense em Porto Alegre? Mas o jogo contra o Grêmio não está marcado para a Arena Condá? Calma. Acontece que, por causa do mau tempo, a Chape não conseguiu desembarcar em Chapecó e nem mesmo em Passo Fundo, que seria a segunda alternativa. Teve de vir à capital gaúcha e enfrentar uma longa viagem de ônibus de volta para casa. O jogo está marcado, nós estamos fazendo um sacrifício para jogar. Não é culpa da Chapecoense, não é culpa do Grêmio, mas o jogo está marcado e nós vamos viajar agora para poder jogar. O jogo estava marcado para esta noite e a Chape queria jogar hoje. Não é uma intransigência nossa, é uma contingência, né? O jogo está marcado, nós temos uma série de compromissos, um compromisso fim de semana contra a Ponte Preta. O nosso calendário é muito difícil, então nós temos que fazer o que for possível para poder jogar na data que está marcada. O pensamento do Grêmio não era o mesmo. O time gaúcho, que não conseguiu embarcar para Chapecó, queria o adiamento. O limite é o bom senso. É ruim para a Chapecoense, é ruim para o Grêmio. As duas situações são complicadas. O bom seria que a CBF, desde logo, já conseguisse uma data alternativa independente dessa semana. E quem pensou que esta confusão pudesse acabar em pizza, estava enganado. A CBF agiu rápido e transferiu o jogo para amanhã à noite. Passado o estresse com o debate sobre a data da partida, chegou o momento de reencontrar os amigos. Foi assim entre os técnicos Renato e Wagner Mancini. E Renato com Rui Costa, que trabalharam juntos no Grêmio em 2013. O próximo encontro vai acontecer dentro de campo, na Arena Condá, onde a Chape é muito forte. Um jogo difícil, né? A gente sabe que jogar lá em Chapecó é sempre muito complicado. Acho que o negócio lá é competir, né? Primeiramente competir, igualar a competição com os caras e quando tiver com a bola tentar jogar como a gente tem feito. Foi uma terça-feira de encontros e despedidas. De um até logo, porque Grêmio e Chape voltam a se enfrentar amanhã à noite. Muito legal essas imagens, né? Das duas delegações se encontrando, o Renato com o Rui Costa, o Wagner Mancini com o Renato, achei bem legal. Agora, quero dizer para vocês, quero a opinião também do pessoal da bancada, eu entendi ontem o fato do Grêmio não ter ido para Chapecó. Eu ouvi tu falar isso na Rádio Bandeirantes. Eu entendi. Eu também. Eu não vou discordar, poderia fazer, porque é de praxe eu discordar, mas não vou fazer. Mas qual é o motivo? Aconteceu um acidente no final da manhã, início da tarde, envolvendo funcionários do clube, segurança, nutricionista, o pessoal da logística. Isso abalou psicologicamente, né? Aí, tudo bem, não vamos de avião, vamos de ônibus. Poxa, mas acabou de acontecer um acidente. Vamos levar para amanhã? Vai hoje. Eu tive a oportunidade de fazer a cobertura lá de Chapecó. Mesmo indo de estrada, depois do acidente de avião, tu vai com medo, tu viaja receoso, porque estrada já é a ruim, tragédia anterior te deixa receoso, a família fica te ligando, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Eu falei ontem de Porto Alegre, mas o Rio Grande do Sul é um queijo suíço. É um queijo suíço, As estradas gaúchas são terríveis. Tu chega em Santa Catarina já melhora bastante. Exatamente, é um contraste padrão. assim, incrível, né? A segurança que você tem. Mas isso se dá uma economia, uma economia mais equilibrada de Santa Catarina. Lá não é assim, Florianópolis gigantesca e o resto tem uma coisa é mais que equilibrado. Santa Catarina não tem. O pôr do sol. O pôr do sol do Guaíba é fantástico. O Guaíba é maravilhoso para tomar banho. Quero saber se tem pôr do sol em Chapecó também. Matheus Trindade está por lá, o Grêmio vai sair daqui a pouco, né, de Porto Alegre.
chega por volta o quê? De 8 horas da noite aí, Matheus? É por aí, Felipe. Essa é a ideia e a projeção para a chegada da delegação aqui em Chapecó. E nesse momento chove muito aqui, viu, Felipe? Com trovões, já dá para ouvir os trovões, raios também. Muita chuva e a previsão é essa até para o jogo de amanhã, de muita chuva também. Então o Grêmio que cuide, venha com cautela, cuidado nesse deslocamento até aqui a Chapecó, porque está chovendo demais nesse momento. Começou há cerca de 10 minutos essa chuva mais intensa por aqui e a previsão é essa, a delegação do Grêmio chegando por volta das 8 horas da noite em Chapecó, aí ficando concentrado para o jogo de amanhã às 8 na Arena Condá. O Grêmio até treinou aqui nessa manhã em Porto Alegre, né? A informação é que o Jeromel e o Gastão Fernandes não vão viajar. O Gastão é reserva, o Jeromel é titular, Rafael Thierry deve tomar a posição e não sei, sinceramente não sei se o Renato não vai fazer mais alguns experimentos, principalmente pelo campo pesado, né? Se a chuva está forte, o campo vai ficar mais encharcado ainda e aí aquele cuidado para ninguém estourar, né? Mas esse é o jogo da liderança, né? Claro que teremos outras oportunidades também, né? Mas a Chapecoense está vivendo um bom momento, né? E eu acho esse jogo dificílimo, sinceramente. O placar daqui a pouco pode me desmentir, as circunstâncias do jogo, mas a Chapecoense está apostando muito, porque certamente o estádio terá grande público, né? Claro. Mas é uma pressão, né, cara? Essas imagens que a gente está vendo ali do lado, ó, do ano passado, né, Paulinho? Grêmio e Chapecoense ano passado, o Guto Ferreira, do técnico da Chapecoense, eu estava nesse jogo, esse time praticamente todo ele fizemos morreu. Esse jogo lá, exatamente. Todo ele. É impressionante. O William Thiago acabou fazendo os gols, né? Exatamente. Fez 2 gols, se não me falha a memória, foi 3-3, né? Isso. Nós fizemos esse jogo lá e naquela ocasião já também, né, me chamou a atenção a questão da... ver o time da Chapecoense que não existe mais. Não existe, cara. Aí é que cai a ficha de novo, né? Sabe que quando tu relembra os gols, vai separar um gol, de repente uma matéria, alguma coisa, chega a dar um choque de... Sabe aonde que eu me choquei? Olhando as imagens agora da matéria, quando aparecem as malas da Chapecoense no aeroporto. Te impacta, parece a imagem do acidente. A minha curiosidade é para o Matheus, que está lá, saber como é que está o ambiente. A gente que sentiu de perto isso, porque a cidade, olha, não tinha uma esquina, um lugar que o assunto não fosse esse. E aquela coisa ao longo do tempo... Não tem rival, né? É só Chapecoense. Aquele luto, né, vai passando, era isso, muitos familiares. Eu não sei se no jogo, cada momento, não tem isso de novo, de vez em quando, mas acredito que hoje o ambiente deve estar um pouco mais leve, era muito pesado. Pois é. Ao natural, as pessoas voltam aos seus trabalhos, a vida normal, né? Agora, impressionante o sucesso que foi a administração da Chapecoense e o foco. Eu acompanhei isso de perto lá. Essa reviravolta da Chapecoense ser líder do campeonato depois da tragédia. Eu acho que a Chapecoense não pode ser comparada com ninguém. Eu acho que a Chapecoense não pode ser comparada. Porque a Chapecoense não tem pressão, né? Eu vejo muita cobrança, né? A cidade abraçou, a torcida abraçou. Você sabe que você sabe que os dirigentes que morreram nisso, eles eram os mais irmãos assim do Internacional? Sim. E os que ficaram da diretoria tem uma certa divisão, queira ou não, são os mais ligados ao Grêmio, que não é à toa que o técnico é o Wagner Mancini, é o Rui Costa, eles têm mais afinidade e irmandade com o Grêmio. Não significa que sejam inimigos do Inter, nada disso, mas era um pouco mais assim. Então, por isso que esse grupo trabalhou paralelamente muito bem também. Ele era um pouco diferente daquele. O Chapecó tem muito torcedor do Inter do Grêmio. Quando a gente ia lá fazer jogos, era o time. Agora eu sou chapecoense, mas eu torço também pro Grêmio. Eu tenho família em Chapecó, tenho tios que eu tenho amigos que recentemente foram para Chapecó e não voltam mais porque a cidade é espetacular. Uma cidade muito boa. Vamos lá de novo para Chapecó. Matheus, como é que está o ambiente aí com relação a isso? O acidente trágico que vitimou a delegação da Chapecoense ano passado. Pois não, Felipe. Passados 6 meses, né, desse acidente que aconteceu em 2016, a gente vê já a cidade com a rotina retomada por completo. Lembro que a gente acompanhou, o Caco falou sobre isso também, em relação a cada estabelecimento, cada ponto da cidade tinha uma bandeira da Chapecoense, algum recado, alguma imagem de luto, né, em relação à tragédia. Agora nem tanto, né? Claro que algumas lojas mantêm alguns dizeres como Força Chapecoense, estamos juntos sempre, Chapecoense, tem o símbolo da Chapecoense logo no pórtico de entrada aqui da cidade, mas conversando com taxistas, as pessoas dos restaurantes aqui, do hotel onde eu estou, por exemplo, é a retomada da rotina, né? Não tem muito o que fazer. Claro que amanhã... alguns cortes, perdemos o contato com o Matheus, mas já trouxe, né, que o ambiente é o outro, é de abraçar realmente o time, aquilo que a gente falava. O Rui Costa, que é o diretor executivo da Chape, ex do Grêmio,
está de parabéns, montou um elenco para as pretensões da Chapecoense e para o tamanho da Chapecoense. Só que é claro que a pressão é outra, né? A cidade abraçou a causa. Na verdade, não tem pressão. Se o atacante bater um pênalti por cima do travessão, o torcedor vai aplaudir. Não tem pressão. O Guto Ferreira chegou a falar sobre tudo é lucro, isso, né? Na coletiva. E acho que é correto. Então, por isso que eu vejo muito assim, ó. O Internacional não montou o time ainda e olha a Chapecoense aí. Chapecoense é uma situação diferente. O time foi remontado através de uma tragédia onde houve uma solidariedade de todos. Então, se tu tem que desmanchar um time, tu não consegue construir com a pressão de ter sido rebaixado, por exemplo, né? Claro que o que aconteceu até é muito pensou maior. nisso, lembra? E a Chapecoense não quis, né? Sim. Não haverá rebaixamento para a Chapecoense, ela não quis isso. É evidente que a tragédia... Isso foi grandeza da comunidade de Chapecó e do clube, de uma certa forma. Já era um estádio complicado de jogar contra a Chapecoense. Imagina agora com o abafa da torcida, né? Apoiando até o último minuto. Não tem um carinho especial pela Chapecoense hoje, né? Assim, se está jogando uma competição, está sempre torcendo pela Chapecoense, né? Existe a possibilidade de jogar em Barcelona o torneio Juan Camper, né? O Atlético Nacional de Medellín também, né? Pelo menos do brasileiro como um todo ganhou um lugar assim muito especial, né, para se torcer mesmo, né? E acabou um pouco aquela rivalidade nojenta que às vezes o cara tem assim, colombiano, argentino. Nessa hora o povo colombiano demonstrando assim um carinho, um amor pela comunidade brasileira e de Chapecó, muito legal. Deixa eu chamar o Matheus para a gente se despedir e já projetar. Consegue projetar os times aí para o confronto de amanhã, Matheus? Pois não, Felipe, só encerrando, né, e falando da situação da Chapecoense aqui, da população, voltando à sua rotina normal, normalmente trabalhando, o pessoal se deslocando aqui, claro, no dia do jogo, tem esse abraço maior também à equipe da Chapecoense. O Grêmio, então, com essa alteração, né, o Jeromel sai gripado, está com febre, fica em Porto Alegre, o Thierry deve ser o titular, de resto, mesma equipe que enfrentou o Vasco da Gama, com o Marcelo Groi, Léo Moura, Thierry Kahneman e o Bruno Cortes, meio campo com Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha, mais à frente o Lucas Barros. A Chapecoense treina à tarde, às 13h30 no seu CT, cerca de 8 quilômetros aqui do centro da cidade, para o técnico Wagner Mancini escalar a sua equipe também. Não deve ter muita novidade, pode ter repetição do jogo contra o Cruzeiro. Vai ser avaliado a Chapecoense, que não treina num campo desde sábado, teve 2 dias de viagem para voltar a Chapecó, por isso vai ter uma avaliação dos jogadores em relação ao desgaste para confirmação da equipe, Felipe. Beleza, valeu. Matheus Trindade, direto de Chapecó. Vamos debater um pouco sobre esse jogo, né? A projeção do Matheus aí, é claro, só sacando o Jeromel, coloca o Thierry. O Jeromel apresentou um quadro gripal, então é o time titular do Tricolor. Mas tem um recado aí, Caco? Tem perguntas aqui, a gente pode debater a respeito do Grêmio, mas o Jean Vieira, a respeito do Grêmio. Abraço, gurizada do Donos da Bola. Queria saber qual competição o Grêmio tem mais chance de ser campeão esse ano. Mata-mata. Jean Vieira de Pelotas. Qualquer um dos mata-matas. Libertadores ou Copa do Brasil. Concordo. Acredito que mata-mata está melhor para o Grêmio. O Grêmio tem 14 jogos de caráter eliminatório, né? Mata-morre. Tem que arriscar nesses 14. Eu acho que a a Libertadores tem mais chance. Porque o Grêmio com certeza deve se passar aí, jogar a última em casa. E aí isso vai fazer diferença. E em relação à Copa do Brasil, deve priorizar em algum momento. Eu acho esse confronto com o Atlético muito perigoso. Eu não gostei nada que o Grêmio tivesse pego o Atlético, que já falei aqui, é o adversário que mais conhece o Grêmio. E vai decidir em casa. Mas mesmo sendo... Tudo bem, o pessoal está elogiando que o time evoluiu nas mãos do Eduardo Batista. É que eu não vou entrar nos últimos, dessa aí de Super Grêmio, de melhor time do Brasil, eu não vou cair nessa. O mata-mata tem um pouco disso que o Ribeiro fala, é perigoso. Agora, dos últimos confrontos do Grêmio e Atlético, acho que é o melhor momento do Grêmio em relação ao Atlético. Esse que é o perigo está no regulamento. Isso no mata-mata é perigoso. O perigo está no regulamento, né? O Internacional viveu isso, guardadas as devidas proporções de qualidade de time, né? O Inter viveu isso. Quer dizer, o Inter foi lá, fez o 2-0, tomou um gol, acabou tudo. Tu caminha num fio de navalha, né? E se o Grêmio tivesse só o brasileiro pela frente, não sei se não é um dos melhores anos em termos de grupo homogêneo, com possibilidades para buscar o título brasileiro. Atenção, torcedor do Grêmio. Mas tem que não dá para ganhar tudo, cara. Não tem como. Isso é verdade. Esquece, cara. Por que não dá para ganhar tudo? Aí é o top. Não aí é o top. Vender para a torcida do Grêmio um surrealismo. Não. Vende o surrealismo para os pintores aqueles famosos. Isso é que nem aquele jogo, tu precisa golear. Salvador Dali. Tu não pode ganhar a Copa do Brasil e Libertadores dependendo da situação com mas isso é que nem aquele jogo, Daniel. Tu precisa golear.
Primeiro ganha o jogo, depois faz os gols. Só pode ganhar uma, não pode ganhar nada. 2-0 é perigoso, enfrentar time na zona de rebaixamento é um problema. Tu vai ganhar na Mega Sena e o bom é perder, Daniel. E bom é perder. Boa, Caco. Não, no futebol brasileiro isso não costuma acontecer. Teve o Cruzeiro do Luxemburgo em 2003, Copa do Brasil brasileiro. Não, foi só, é isso que eu tô dizendo, não costuma acontecer. Pena de morte pro Luxemburgo que fez isso, né? Pena de morte pro Luxemburgo que fez isso. Cometeu essa barbaridade de ganhar esses títulos. Não tá proibido, né? Não tá proibido. Pode pegar tudo. Olha, não tá proibido. O Daniel pode encontrar a Gisele Bündchen e ela se apaixonar por ele. Ainda mais se ele tiver ativado. Aí ele vai pra cima. Aí é ou não é, Daniel Oliveira? Eu só quero te dizer o seguinte, Ribeiro. Com ativo é possível, meu parceiro. É verdade. Com ativo é possível. Aliás, com ativo você ganha tudo. Não tem essa de que, olha, não dá, não tem como. Não. Tá aí o telefone na tela. Tem muita barbada. A Luciana vai falar pra galera toda. E com esse aqui você é campeão sempre, velho. Esse aqui é taça no armário e faixa no peito. Com certeza. Não, até porque, Luciano, olha, tem muitas pessoas que sentem vontade, têm desejo, só que aí tá faltando aquela disposição. Agora, a mente, ela tem que estar ali em sintonia com o seu corpo. Então você pode ter o ativo para te dar esse astral, esse pique, esse aquecimento aí na hora H. Então você vai ter esse desejo, a vontade e também disposição. O ativo, ele é isso e muito mais, porque ele é um estimulante dedicado a homens de todas as idades. Isso é importante. Quem tem 20, quer surpreender a parceira, 30, 40, 50, 60, 70... E eleva a pressão? Não eleva. Não eleva, diferente dos outros. E ainda fica agindo por vários dias no seu organismo, para você aproveitar muito mais. Vamos liberar a central, então, 30810700, para quem ligar, você que está assistindo aqui os donos da bola, vai aproveitar uma semana com 5 vantagens do ativo. É um super desconto, parcelamento para não mexer no seu bolso, começa a pagar só daqui 45 dias e entrega grátis e sigilosa para todo o estado, mesmo você que está trabalhando, pode pedir o seu ativo. E o melhor, a quinta vantagem, você escolhe o seu presente. E eu digo, as opções são muito boas, tá? Eu sei, mas não vou falar. Não dá para falar, até porque você que vai escolher. Liga 30810700 na nossa central, diz que está assistindo aqui o programa, tá? Para participar da promoção. São 10 minutos, tá? 30810700. A gente quer mais que você se dê bem na hora H. Ganhe todas que vem pela frente, né, Daniel? Sem dúvida. Você não precisa escolher competição com esse aqui. Vai em todas. 30810700. A galera gostou. Esse é o Toque Me Voio. De volta com os Donos da Bola aqui na Band. Você participa com a gente pelo Donos da Bola RS, Twitter, Facebook e agora também por vídeo no nosso WhatsApp. Vamos lá, vamos conferir mais um. Alô, pessoal dos Donos da Bola. Aqui é o Jorge Canoas. Acompanho vocês todos os dias. Não percam um programa, hein? Eu tenho uma pergunta para vocês. O pessoal agora do salário alto vão ter a responsabilidade de sábado, hein? O pessoal do salário baixo fez a sua parte ontem. Tá? Vamos lá, quero só ver, hein? Obrigado, hein, pelo espaço. Beleza? Tá aí, deu o recado, né? O pessoal do salário baixo, salário alto, ele está se referindo à vitória do Internacional ontem com a gurizada, com a meninada. E o resto, que eram os contratados da Alessandro, o Wendel, o Edenilson, agora vão ter que mostrar serviço. Gente, assim, desculpa ser tão realista. Jorge, um abraço para ti, obrigado pelo recado aí para o nosso programa. Mas era para ter perdido. Era para ter perdido o jogo. Não, eu acho que era um jogo que tudo podia acontecer. Tá, então assim, o Grêmio achou o resultado, parabéns, ó, beleza, ó, legal, tá? O que valeu foi a atitude, a entrega, tá, beleza. Mas é que não tem como não fazer o comparativo do espírito do time. Bem, tá bom. Né? Aquele espírito que tu cobrava, Ribeiro, da Copa do Brasil... Esse time de ontem teve diferente em relação à Série B. Não concordo que foi um time escalado para a Série B, mas um espírito de Série B foi. Não, ele ganhou na raça. Não merecia ganhar pela bola, mas ganhou pela raça. Mas eu quero dizer que tem que ter esse espírito e tem que ter bola. Eu discordo totalmente. Eu acho assim, ó. Pode discordar, tu diz o que tu quiser. O Internacional... Tá difícil hoje. O Inter, ele jogou... ciente da sua limitação como time ontem. Um time desentrosado, né? E um time bem descaracterizado, com baixa, inclusive, de qualidade, o Caco. Então, acho que não foi só o espírito da Série B. De repente, foi o Internacional ciente da sua limitação no jogo. Agora, esse tipo de postura eu aceito do time que jogou ontem. Não dá para aceitar do time titular do Inter, né? Ficar recuado esperando o adversário, segurando o resultado. É verdade.
Bom, eu quero cometer uma inconfidência, que vou contar um segredo de bastidores, tá? Cada vez que eu chamo o intervalo comercial, o Ribeiro Neto se levanta e começa a ensaiar. Porque ele vai dançar daqui a pouco no programa da Regina. Quase caiu aqui. Esse Quase é o principal caiu no intervalo. Regina, eu só quero te dar a seguinte notícia. Tá ruim, viu? O ensaio tá ruim. Quero ver a apresentação daqui a pouco. Não brinca, Felipe. Eu não acredito, porque o Ribeiro é exímio dançarino. Tenho certeza que ele vai fazer muito bonito aqui. Prometeu, vai dançar o Despacito aqui pra mim. Já temos até a localização dele aqui dos passos, né? Tudo o que ele vai fazer. Mas também a gente vai falar de uma curiosidade, viu? Muita gente não sabe que o Ribeiro é músico, né? Então a gente vai estar aqui conversando também sobre essa carreira dele, né? Que eu não sei se ele ainda atua, eu vou perguntar pra ele aqui. Mas, ele tá enlouquecido por causa do Despacito, essa é a verdade. Agora, a gente vai ter também, vamos falar aqui sobre as frutas que podem prevenir, né? Aí os resfriados, gripes, essas coisas todas, né? E a gente já sabe algumas, mas vamos conversar com uma nutricionista aqui para saber direitinho quantas vezes a gente tem que ingerir, enfim, tudo isso. Você já ouviu falar em gym coaching? É uma aula, sim, atividade física. Mas aí ele vai nos explicar direitinho aqui o que quer dizer isso. E também Dia dos Namorados chegando, ainda dá tempo da gente fazer uma viagem aí de última hora, uma viagem, quem sabe, romântica, né? E a gente vai estar falando aqui das rotas, né, que a gente pode fazer aí rapidamente com um precinho menor, tá bom? Mas eu tô te aguardando aqui, Ribeiro, ansiosa pelo Despacito. Que monstro, hein? Que monstro vocês estão criando. Daqui a pouco é Despacito, daqui a pouco, sei lá onde vai parar esse Ribeiro Neto. Parece que tá em Woodstock, né? Como é que é o personagem músico do Ribeiro? Frank Zavalli. Frank Zavalli, tá bom. Que fez o sucesso, O Vento Inspira Nietzsche. O Vento Inspira Nietzsche, foca em mim. Presta atenção na profundidade da letra. O Vento Inspira Nietzsche, a viagem para o céu. São estrelas opacas encardidas de fel. Tá bom. Vamos com os gols da Série B. Começando por Juventude, que bateu ontem o seu adversário, venceu por 1-0 e é o líder da Série B. O Juventude que venceu o Criciúma no Alfredo Jaconi. 1-0, gol de cabeça, ó. Quem diria, hein? É o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude. Agora vamos para o outro gaúcho. O Brasil de Pelotas venceu fora de casa. Primeira o vitória, CRB, 1-0. Esse gol foi já no segundo tempo, né? Foi a primeira vitória do Brasil, né? Marcinho que fez o gol. Marcinho, tá aí o gol de cobertura sobre o goleiro. Zagueirinho. Aliás, tem um dado a favor do Internacional. Não tá fazendo uma boa campanha, mas é o único que já venceu 2 fora de casa na Série B. Não ganhou em casa. Se ele começar, pois se ele se recuperar em casa no Náutico, ao natural vai estar na ponta do campeonato. Entre os 4, daqui a pouco ele pode recuperar o que ele perdeu no Beira-Rio fora. E aí atinge a pontuação que ele precisa. Realmente. Isso preocupa porque está muito parecido a relação do Inter com a torcida. Ela é nervosa desde o ano passado. O time fica nervoso dentro de casa. O Brasil de Pelotas é o 9º com 8, Juventude tem 11, é o líder. E agora vamos acompanhar os gols de Goiás 2, Santa Cruz 1. A vitória do Esmeraldino. Quem diria? Lá no Serra Dourada. E o Goiás está na zona de rebaixamento, hein? Que situação vive o Goiás, que viveu muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, é o 17º com 5 pontos. Goiás do Ailon. O Ailon tá lá. Tá. Jogador que pertence ao Inter. Acho até que é o jogador que está caminhando fora do campo ali. É um cara substituído ali. Pois é. Vamos lá, mais um resultado. Paysandu acabou perdendo fora de casa para o ABC, 2-1. ABC. Gols. ABC. Esse jogo que aconteceu lá em Natal. Ai, meu Deus do céu. Paysandu era líder, né? Era o líder. Foi para a rodada como líder da competição, né? Pois é. E agora, olha só. Londrina e Paraná acabou 1-1. A gente mostrou os gols dos outros jogos. Esse é um lance bizarro. Olha só o que aconteceu. Uma cobrança de escanteio do atacante Arthur. Opa! Nossa. Eu nunca tinha visto isso acontecer. A bola... Geralmente o cara bate o escanteio e a bola pelo menos faz uma curva para fora, né? E aí entra na área. Dessa aí, ela a bola foi para de um jeito estranho, né? Você resvalou, só isso.
Mas é bizarro, né, Ribeiro? Não. Olha, só bizarro é o gol do Ibrahimovic de calcanhar por cima do goleiro. Isso é bizarro. Esse aí é bonito. Agora, tu pode ter certeza que esse tipo de lance é muito mais fácil da gente fazer. Essa aí, então, a rodada da Série B que será complementada. Isso aí é o passo do Despacito do Ribeiro. Vai ser assim, ele vai escorregar também. Olha a classificação da Série B, o Juventude é o líder com 11 pontos, depois Paysandu, Guarani, Santa Cruz, o Inter é o quinto com 8, vem Vila Nova, ABC, América Mineiro, Brasil de Pelotas e o... Olha o que eu falei ali, o Inter é quinto, sem vitória em casa ainda. Claro. Então, fazendo papel de casa, a primeira vai estar página na da ponta. Série B. Tem um clube que merece. Esse clube é o Guarani de Campinas. Estouradíssimo. Veio o programa da Regina. Um abraço. Os donos da bola voltam amanhã.